Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal! Vambora, que hoje é novamente dia de parola. Começamos aqui o terceiro bloco desta segunda roda de parola dentro do tema disciplinas espirituais. Hoje falando sobre jejum mais uma vez. Parola de número 89, para você que está aí na contagem regressiva, faltam 11 parolas para a de número 100. Meninos, vamos fazer um jejum até a parola 100 ou não? Não, esses 3 blocos que a gente fez... Rapaz, você viu como ele falou rápido? Não? Você viu? Não, mas eu tenho uma justificativa. Nesses 3 blocos, né? A gente não parou para comer. Nesses 3 blocos que nós estamos gravando aqui, gente. Tá bom, Paulinho. Essa desculpa foi boa. Só falta você falar assim, pô, nós estamos há uma semana sem comer. Não, e você pode ver, cara, de cada 6 postagens no Instagram do Paulinho, 5 é churrasco, com Tavares na sala, de cueca. É que eu tenho vergonha de postar todos. Paulinho, eu estava comentando no bloco passado que a gente tem alguns casos, né, alguns causos de jejum, e aí acho que a gente pode agora, nesse terceiro bloco aqui, contar algumas experiências pessoais a respeito de jejum, porque assim, vamos fazer aqui um resumo. Acho que é um suprassumo importante do que a gente falou até agora, né? O jejum, ele não serve como moeda de troca para você convencer de Deus de coisa alguma. O jejum não pode ser utilizado como um autoempoderamento, dizendo assim, agora eu sou o cara porque eu jejuo. O jejum não serve para você se portar como um religioso ou como um fariseu que olha para o outro lado e fala assim, eu jejuo 3 vezes por semana e esse aqui do meu lado não, né? Tem várias coisas que a gente pode resumir aqui, mas o que é importante? O jejum serve, então, para aguçar a nossa sensibilidade em relação à voz de Deus e aos direcionamentos de Deus. O jejum ele pode ser utilizado, sim, como uma forma de você obter estratégias do alto, para você vencer as suas situações, para você alcançar uma saída para algo que está acontecendo na sua vida, enfim. Eu sei que o jejum é utilizado também para uma questão de consagração para algo específico, né? Você comentou, por exemplo, o caso de Paulo e Barnabé, né? Cara, tem alguma história, algum caso que você possa compartilhar com a gente de um jejum, uma situação de jejum que você fez, e enfim, como é que foi o desdobramento disso? Tá, tem duas historinhas que eu quero contar bem rapidinho. Uma delas diz respeito a mim mesmo, eu, Flávia, e outra diz respeito a uma célula evangelística. Nós temos, né, não é porque eu sou pastor da igreja que eu não tenho uma célula evangelística, né, como todas as células de crescimento, né? Então, nós tivemos uma experiência bem interessante na célula. Mas primeiro nós não aqui em Presidente Prudente, em Dourados, travamos com a igreja um propósito de 21 dias de jejum, naquele esquema do chamado, apelidado, né, jejum de Daniel. Eu falo chamado, apelidado, porque eu acho que esse nome é uma afronta àquilo que a palavra fala sobre como Daniel jejuou, né? Mas, enfim, isso fica para outro dia, esse bate-papo. Mas vamos lá. Travamos um jejum com a igreja, 21 dias, né? Tínhamos propósitos em referência àquilo, e, para todos os efeitos, esse jejum não é um jejum de uma privação total, né? Ele é um jejum de privação daquilo que nós classificamos como iguarias para nós, né? Então, é meio que um negócio assim, eu como, mas eu como coisa sem graça,
né? Então seria por aí. Então a gente não está passando fome. E no último dia, né, domingo, a gente entrega o jejum, aquela coisa toda. Entregamos simbolicamente no culto, porque na verdade o jejum ele ia terminar meia-noite. E Flávia e eu já tínhamos combinado o que a gente ia jantar, né? E a gente já tinha sonhado com aquela janta. O problema era o seguinte: o lugar onde a gente ia comprar aquela janta fechava às 23 horas, às 11 da noite. Então terminou o culto e a gente foi para casa meio que assim, e agora? A gente vai lá e compra, né? Será que a gente não vai estar entristecendo Deus chegando lá no lugar para comprar, né? Então foi assim um dilema muito... A gente foi comprar, né, o que a gente tinha convencionado de comer, mas foi um negócio assim que ficou ardido no nosso coração, tipo, será que eu estou estragando tudo na última hora, né? Ei, não era o Raulito, não, né? O próprio. O próprio. Fechava às 11 da noite, cara. É assim, compramos de tudo que tinha lá. E deixamos lá em casa e fomos orar, cara, até da meia-noite, naquela tristeza, assim, no coração, falando assim, Deus, o Senhor entendeu o nosso propósito, né? A culpa não é nossa, a culpa é deles que fecham cedo. E uma história um tanto quanto interessante, vocês viram, você que acompanha os paroleiros, percebeu que a gente não está aqui falando como fazer jejum, tá? Para isso, você tem inúmeros vídeos na internet, inclusive vídeos falando coisa muito boa, como vídeo falando muita asneira. Né? Quando você for procurar, procure uma fonte boa, por favor. Mas vamos lá. Nós, na célula evangelística que nós temos em casa, nós travamos um propósito. Você falou do jejum com um propósito, eu me lembrei disso, Arthur. Nós travamos um propósito, né? Nós fizemos a nossa lista de amigos especiais, né? Demos esse nome, a lista dos meus amigos especiais. E o objetivo, a partir daquela lista, nós passamos uma semana, né, orando, todos da célula, todos, né, orando para que Deus trouxesse à nossa memória amigos que são especiais e que precisam ter um encontro com Jesus. Então foi muito legal essa primeira semana. Na semana seguinte, o pessoal me traz a lista. E eu digo, não, essa lista vai permanecer com você, porque agora essa lista é o seu guia de oração. Só que você vai fazer algo. Você vai jejuar também. Combinado? Combinado. E naquele dia, então, a gente fiz um estudo falando sobre conquista dos amigos, né, para Cristo Jesus e tal, e coisa, e soltei a minha célula de volta para casa. Né? Na semana seguinte, falei, gente, e aí? Como é que está a nossa prática de jejum em referência aos nossos amigos especiais? Aí alguém tomou coragem e falou assim, é que a gente não sabe o que é jejum. Cara, olha como eu fui, né, primário. Eu estou lidando com evangelístico, é com gente que está começando. Então a gente precisa entender que, de fato, nós precisamos, como falamos lá no início, discernir o princípio, né, discernir o que rege a prática, antes de colocar a ação em prática. Se eu não discernir o princípio, eu não vou fazer funcionar. Naquele dia, naquela hora, eu falei assim, eu preciso estudar jejum com a minha turma antes de qualquer coisa. E naquele dia mesmo, comecei, a partir de alguns textos bíblicos, dizer, gente, me perdoe, eu vou explicar para vocês o que precisa ser feito. Né? E aí, a partir da palavra, fomos entender o jejum. Então, são dois causos, assim, rapidinhos, que eu julgo que servem para a nossa edificação. No meu caso, toma aquele texto que diz que quando jejuardes, né, para que a gente não fique demonstrando aos outros. Foi logo na minha conversão e fui fazer o jejum de Daniel. E aí eu estava fazendo jejum e tudo mais. A minha mãe, ela naquela ocasião, ela não tinha o discernimento correto a respeito. E eu estava bem naquele fogo selvagem. E nessa ocasião ela ligou para uma amiga dela. E ela falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com esse menino. Ele entrou para essa igreja aí agora, ó. Estão fazendo... Ele fala, eu estava naquele povo selvagem, pressupondo que a gente sabe o que é isso, né? Aí... Quem conhece o Wilson de 2003, 2004, 2005, sabe o que está falando.
E aí, não que o fogo tenha apagado, não é isso, só entrou no equilíbrio, né? E aí, o que aconteceu? Tá domado. E aí, essa amiga da minha mãe, ela, não, pode deixar, Marisa, vou falar com teu filho. E ela me liga, e ela fala assim, oi, Ilcinho, tudo bem? Vem tudo. Você tá fazendo jejum de Daniel? Eu falei, nossa, cara, o negócio é espiritual mesmo, até a mulher tá me ligando aqui, sabendo. Eu falei, o que aconteceu, né? Ela falou assim, não, porque eu acho que você tá indo muito, de uma forma muito dura, em cima das coisas e tal, fica um pouco mais tranquilo e tal. E foi interessante isso, porque foi nessa situação que a minha mãe ela começou a entender algumas coisas dessas disciplinas espirituais, né? E por outro lado também para mim serviu para que de fato eu trouxesse um pouco de equilíbrio quando da prática dessa disciplina. Então essa fala do fogo selvagem é a fala de um apóstolo que ele diz assim: mais vale alguém com fogo selvagem que nenhum fogo, né? E aí assim nessa ocasião eu estava com tanto fogo, que eu não estava tendo equilíbrio. Então o fogo se alastrou de tal forma e fez alguns danos, né? Quando na verdade a gente precisa ter sim o fogo controlado, né? O que é o fogo controlado? Significa que eu não estou dando vazão ao espírito? Não. Significa você ter o discernimento correto de como tratar e manusear a unção e o poder de Deus através da sua vida, né? Eu me lembro que numa das práticas de jejum, quem controla o fogo é o próprio espírito. Não, mas eu queria dar um exemplo, né? Quando você põe fogo no canavial, aquele fogo ele é controlado, né? A pessoa sabe onde vai pôr o fogo, mas o fogo se alastra, mas ele é controlado. Então, ou seja, da mesma forma como a palavra fala que o espírito está sujeito ao profeta, né? E eu me recordo que muitas vezes o Senhor trazendo algumas revelações, trazendo alguns entendimentos a respeito da vida de algumas pessoas e tudo mais. E eu, sem qualquer maturidade, não era inocente, chegava e já lá e falava, né? E aí, através do jejum, a gente aprende também a ter domínio próprio. Não igual o Arthur, que saiu comendo o seu bis, dizendo que era só uma bolacha waffle, né? Mas o equilíbrio correto a respeito disso. É desse jeito, cara. Ó, eu lembro, Will, eu lembro até quando a gente se conheceu, velho, eu tinha uma raiva quando você começava com esses negócios de jejum, porque eu perdi a conta de quantos jejuns de Daniel você fez, perdi as contas de quantas vezes eu chamei você para ir em casa para gente comer uma pizza e você falava assim, tô de jejum. Mas foi, cara, eu falando agora, brincadeiras à parte, né? Uma coisa que eu sempre admirei, cara, foi essa tua capacidade de buscar a face de Deus por meio de jejum e de oração, cara. É uma coisa que realmente inspira, tá? Já algumas vezes eu tento ir na mesma pegada que você, não consegui ainda. Ainda tenho bastante dificuldade com essa parte, mas acho que o que fica de lição de tudo isso é o que o Paulinho disse, né? A gente não quer ficar dando regra para você que está nos acompanhando, você que está nos vendo, porque o jejum não é regra. O jejum é um desejo do coração. O jejum é algo que você vai acabar escolhendo fazer espontaneamente, porque o desejo de você ver a face de Deus é muito maior, é muito grande. Então, aqueles que buscam a face de Deus, que buscam a direção do Espírito, essas pessoas elas se embrenham, né, se dedicam à questão do jejum de uma forma muito mais intensa, né? E uma outra coisa que eu vi também já, e eu quero compartilhar com vocês, é a questão do jejum coletivo. Acho que todos vocês já participaram de algum movimento de jejum coletivo na igreja de vocês, né? Paulinho fez os 120 dias de consagração o ano passado, o Ilcinho, o Vira e Mexe também está fazendo movimentos. Lá na minha igreja a gente faz 2 movimentos por ano de jejum comunitário, e é realmente incrível, gente. É incrível como a atmosfera, o ambiente muda quando as pessoas elas se unem num mesmo propósito. Eu gosto muito do Paulinho, uma frase do Paulinho, quando ele fala assim, que quando as pessoas se reúnem na igreja, Deus não vê um culto,
ele vê vários cultos individuais. Olhando do céu, são centenas de altares acesos ao mesmo tempo. Na prática do jejum não é diferente, né? São centenas de altares que são edificados ao Senhor para que busque o poder que vem do alto, para que busque uma direção do Espírito Santo. Então, para você que está nos acompanhando aqui, a gente quer deixar essa palavra de incentivo para você. Essa palavra realmente assim que você busque isso, que você coloque como uma disciplina, como o Paulinho falou, como algo dentro da sua agenda. Se você tem dificuldade de fazer isso e não consegue fazer uma vez por semana, comece com uma vez por mês, depois você passa para 2 vezes por mês. Mas o que é mais importante, gente? O jejum é um voto que você faz. E a Bíblia fala que Deus não se agrada de voto de tolo. Então, se você fez um voto de fazer um jejum, seja ele de um dia, de 3, de 21, de 40, seja qual for o jejum, leve-o a sério, faça até o fim, que Deus não se agrada de voto de tolo. Meninos, vocês querem fazer mais algum comentário antes da gente encerrar essa super roda de Parola 89 sobre jejum? Eu só quero deixar uma frase aqui que me deixou marcado. Estou fazendo um monte de propaganda aqui do Luciano, né? Mas é que me impactou muito essa conferência que nós tivemos e a ministração dele. Ele falou o seguinte: jejum é a prática de alguém que tem fome de Deus. E eu acho legal, Arthur, você tocar na questão do voto. Né? O texto que você citou, ele aparece por 3 vezes na Bíblia, né? Quando a palavra fala sobre o voto de tolo, né? Ele vai aparecer, se não me engano, 2 vezes em Deuteronômio, e ele vai aparecer lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque o Senhor certamente requererá o teu voto de ti, e ele não se agrada do voto de tolos. É melhor que não votes do que não cumpras, né? A palavra estabelece. Então, por isso é importante a gente entender o que estamos fazendo, né? A gente entender o princípio que determina o jejum, o passo anterior da prática, né? Porque saber onde a prática vai nos levar é muito atraente. Saber que o jejum vai nos levar a um lugar de consagração, a um lugar de um nível de revelação mais profundo, né? Saber que o jejum vai me levar a um lugar de entendimento, a um lugar de cura, tudo isso é muito bom. Agora, entender o que rege o pressuposto essencial do jejum, né? O que é um pressuposto essencial do jejum, aliás, né? O que rege essa prática, isso é essencial. E isso, mais uma vez, né, ajuntando aqui com as informações da parola passada, para qualquer prática espiritual, para qualquer disciplina espiritual, o entendimento essencial é o do porquê. A gente se apega no para quê. E quando a gente se apega no para quê, a gente está se apegando no endereço errado. Por que eu estou fazendo isso? Né? Qual o princípio no qual o Senhor legisla acerca disso, para que eu possa me mover da maneira correta. E legal demais essa frase do Luciano Subirá, Will, a prática de quem tem fome de Deus. Ele fala dos fominha, né? O Luciano que fala dos fominhas. Isso daqui é para fominha. Se o cara não for fominha, ele não vai pegar. Já fui muito fominha de evento dele aqui, muito fominha. Bom, vamos chegar então ao final desta parola de número 89, a segunda dentro do tema Disciplinas Espirituais. Se esse conteúdo foi relevante, foi bacana para você, faz o seguinte, compartilha com todos os seus amigos, compartilha com seus parentes, com seus colegas de trabalho. O que a gente quer é que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possível. E com isso, para isso, a gente conta com você. Semana que vem nós vamos estar de volta com mais uma roda de parola sobre disciplinas espirituais, dessa vez falando sobre a importância do congregar. Semana que vem o papo vai ser legal também, gente. Um abraço, fiquem com Deus aí e até mais. Tchau, tchau.